Imagine um peixe, não um peixe qualquer, mas um que talvez já tenha feito parte de uma refeição em família, um prato que evoca o sabor do litoral brasileiro, um símbolo de festividade e abundância. Agora, eleve essa imagem a uma escala quase incompreensível. Milhões desses peixes, não em um cardume tranquilo, mas em uma corrida desesperada, uma maratona aquática que desafia a lógica e a própria concepção de sobrevivência. Estamos falando da tainha, e o que ela faz anualmente é um dos espetáculos mais grandiosos, misteriosos e, surpreendentemente, menos compreendidos do nosso vasto litoral. Para muitos, a tainha é apenas o peixe que chega às mesas em certas épocas do ano, um ciclo natural da pesca. Mas por trás dessa familiaridade, esconde-se uma saga épica, um frenesi migratório impulsionado por uma força tão antiga quanto a própria vida. Não é apenas uma questão de nadar de um ponto A para um ponto B. É uma viagem guiada por um relógio interno que pulsa com a urgência da perpetuação. Uma corrida contra o tempo onde cada metro conta e o destino é a própria continuidade da espécie. É um fenômeno que transforma a paisagem marinha, com saltos prateados que rasgam a superfície da água e uma energia coletiva que parece emanar de um propósito maior. Pense bem. Milhões de corpos prateados impulsionados por um desejo primordial, abandonando a segurança das águas costeiras para se aventurar no oceano aberto, enfrentando predadores vorazes e as forças implacáveis das correntezas. Que força é essa que as move com tamanha determinação? Por que tamanho sacrifício, tamanho risco, para chegar a um destino que, para nós, parece tão obscuro? Essa é a essência do mistério da tainha. O que exatamente as impulsiona nessa jornada monumental ano após ano, com uma precisão quase milagrosa? Não é uma escolha, mas uma imposição biológica, um imperativo que se sobrepõe a qualquer perigo. Essa migração não é apenas um evento sazonal para os pescadores, é um testemunho da resiliência da vida, um eco profundo de um instinto tão arraigado que molda cada fibra do ser dessas criaturas. É um espetáculo de pura vontade, onde a vida encontra um caminho, garantindo a continuidade da tainha para as próximas gerações e mantendo a rica teia da vida marinha. É uma maravilha que nos ensina sobre a força indomável do instinto, sobre a complexidade oculta sob a superfície aparentemente calma do oceano. Vamos mergulhar nas profundezas desse enigma. Vamos explorar não apenas a jornada física que essas nadadoras incansáveis empreendem, mas a incrível inteligência instintiva que as orienta, a engenharia perfeita de seus corpos para tal façanha e o papel insubstituível que desempenham no intrincado tapeceiro da vida oceânica. Prepare-se para uma aventura que transformará sua visão sobre um peixe tão comum, revelando-o como um verdadeiro prodígio da natureza, uma prova viva de que o mundo natural ainda guarda segredos capazes de nos deixar sem fôlego. A tainha, essa figura familiar, é na verdade a protagonista de uma das mais dramáticas e essenciais narrativas da vida marinha. Mas quem é o protagonista por trás de tamanho espetáculo aquático? Para desvendar os mistérios da grande migração, primeiro precisamos nos aproximar da própria tainha. Imagine um corpo esguio e aerodinâmico, uma verdadeira máquina hidrodinâmica, otimizada para a velocidade e a resistência em seu ambiente aquático. Suas escamas, de um prateado cintilante, refletem a luz do sol como milhares de pequenas moedas, conferindo-lhe uma camuflagem perfeita nas águas costeiras e oceânicas. A tainha, cientificamente conhecida como mugil lisa, é um peixe de porte considerável, podendo atingir comprimentos impressionantes, muitas vezes superando os 60 centímetros e chegando a pesar vários quilos, especialmente as fêmeas mais maduras, que são as grandes estrelas da migração. A fisionomia da tainha revela muito sobre seu modo de vida. Seus olhos relativamente grandes e protegidos por uma membrana adiposa demonstram uma acuidade visual adaptada tanto para águas turvas de estuários quanto para a clareza do oceano aberto. Observe a boca, pequena e voltada para cima, um detalhe que, à primeira vista, pode parecer insignificante, mas que é, na verdade, uma assinatura de seu hábito alimentar singular. Diferente de muitos peixes que caçam ativamente, a tainha é primariamente detritívora e algívora, ou seja,
Alimenta-se de detritos orgânicos, algas e pequenos invertebrados que encontra no fundo ou na superfície da água. Essa especialização alimentar a posiciona de forma única na cadeia trófica, agindo como uma espécie de aspirador natural dos ecossistemas aquáticos. Onde então encontramos essa criatura fascinante? A tainha é uma habitante cosmopolita das águas costeiras tropicais e subtropicais, com uma presença marcante em todo o litoral brasileiro, desde o extremo sul até latitudes mais quentes. Ela prospera em uma variedade de ambientes, desde os berçários protegidos dos estuários e lagoas costeiras, onde a água salobra é uma mistura de rio e mar, até as áreas mais expostas de manguezais e, claro, o vasto e imprevisível oceano. Sua notável capacidade de tolerar amplas variações de salinidade, uma característica conhecida como eurialinidade, permite que ela transite entre esses ecossistemas com surpreendente facilidade, adaptando-se a diferentes condições e aproveitando os recursos disponíveis em cada um. Uma das características mais curiosas e visualmente impactantes da tainha, para além de seus movimentos migratórios, é sua propensão a saltar espetacularmente para fora da água. Não se engane, esses saltos não são exclusivos da migração reprodutiva. Eles ocorrem em diversas outras situações. Embora a ciência ainda debata as razões exatas por trás desse comportamento, especula-se que possa ser uma estratégia para escapar de predadores, como aves marinhas ou outros peixes maiores, para se livrar de parasitas ou até mesmo para oxigenar suas brânquias em águas com baixo teor de oxigênio. Ver um cardume de tainha saltando em uníssono é um espetáculo de coordenação e agilidade que revela a vitalidade e a energia latente desses peixes. Para além de sua aparência e comportamento, a tainha é uma criatura de hábitos sociais marcantes. Ela forma cardumes densos e coesos, uma estratégia de sobrevivência que oferece segurança em números contra predadores e facilita a busca por alimento. Essa organização social é um pilar fundamental em sua existência, permitindo que se desloquem de forma eficiente e otimizem a exploração de seus habitats. A estrutura do cardume, uma massa pulsante de vida prateada, é um testemunho de uma inteligência coletiva, onde cada indivíduo contribui para a segurança e o sucesso do grupo. A tainha, portanto, não é apenas um peixe que se move em massa, é uma entidade biológica complexa, adaptada de forma primorosa ao seu nicho, e sua existência é um intrincado balé entre a individualidade e a força do coletivo. Como essa máquina prateada, aparentemente simples, consegue sustentar uma jornada de tamanha envergadura, desafiando as leis do cansaço e da exaustão. A resposta reside em uma engenharia biológica sofisticada, lapidada por milênios de seleção natural. A tainha não é apenas um corpo que se move, é um motor de resistência, otimizado para a natação contínua. Seus músculos são uma tapeçaria complexa de fibras vermelhas e brancas. As fibras vermelhas, ricas em mioglobina e mitocôndrias, são verdadeiras usinas de energia aeróbica, capazes de sustentar a natação por longos períodos sem fadiga, queimando lipídios como combustível principal. Já as fibras brancas, embora menos eficientes para a endurance, fornecem os picos de potência necessários para arrancadas rápidas, fugas de predadores e os famosos saltos que rompem a superfície da água. Essa combinação confere à tainha uma versatilidade impressionante, permitindo tanto a persistência da migração quanto a agilidade em momentos críticos. Além da musculatura, o metabolismo da tainha é um espetáculo de eficiência energética. Antes da grande jornada, as fêmeas acumulam vastas reservas de gordura, principalmente em torno de suas gônadas e na cavidade abdominal. Essas reservas lipídicas não são meros depósitos, são o combustível de alta octanagem que alimentará cada batida de cauda, cada respiração, durante semanas de natação ininterrupta, muitas vezes com pouca ou nenhuma alimentação. Pense nisso. Um atleta que se prepara para uma maratona olímpica com meses de antecedência, armazenando cada grama de energia para o grande dia. A tainha faz isso de forma inata, um programa genético que dita a acumulação de recursos para o momento mais exigente de sua vida.
A capacidade de converter eficientemente essa gordura em energia é uma das chaves para o sucesso de sua odisseia reprodutiva. Contudo, de que adianta tanta energia e capacidade de natação se o destino não é alcançado com precisão? A tainha não possui mapas ou bússolas visíveis, mas é guiada por um sistema de navegação sensorial de tirar o fôlego. Uma das hipóteses mais aceitas é a da quimiorrecepção, ou seja, a capacidade de detectar e interpretar sinais químicos sutis dissolvidos na água. Acredita-se que as tainhas sintam a composição química da água, talvez reconhecendo a assinatura molecular de suas áreas de desova específicas, ou até mesmo os feromônios liberados por outras tainhas que já iniciaram a migração. Imagine um cheiro que não é um cheiro no nosso sentido, mas uma série de moléculas que formam um rastro invisível, um caminho olfativo que as conduz através de milhares de quilômetros de oceano. Outra camada crucial dessa navegação é a linha lateral, um órgão sensorial complexo que percorre as laterais do corpo do peixe. Esse sistema, composto por uma série de poros e canais sensíveis a vibrações e mudanças de pressão na água, permite que a tainha detecte correntes, turbulências e até mesmo a presença de obstáculos ou predadores nas proximidades. Durante a migração, a linha lateral se torna um sensor de mapa de correntes, ajudando o cardume a se orientar em relação aos fluxos oceânicos, aproveitando-os quando favoráveis e resistindo a eles quando necessário. É como ter um GPS interno que lê as ondas e as marés, transformando o oceano em um guia dinâmico. A culminação de toda essa preparação biológica e navegação instintiva reside no investimento reprodutivo. As fêmeas de tainha são incrivelmente prolíficas. Uma única fêmea madura pode liberar milhões de ovos minúsculos, um número que desafia a compreensão. Essa estratégia de superfecundidade é uma adaptação evolutiva para compensar as altíssimas taxas de mortalidade que ocorrem nas fases iniciais da vida marinha. Apenas uma fração ínfima desses ovos sobreviverá para eclodir, e uma proporção ainda menor chegará à fase adulta. Os ovos da tainha, por sua vez, são especialmente adaptados para a vida pelágica, em mar aberto. São pequenos, esféricos e contêm uma gota de óleo que lhes confere a flutuabilidade necessária para se manterem suspensos na coluna d'água, longe do fundo e das ameaças bentônicas. Essa característica é vital para que as larvas, uma vez eclodidas, possam se dispersar e encontrar novos berçários, garantindo a distribuição da espécie e a resiliência populacional. Finalmente, para sustentar toda essa demanda energética e reprodutiva, há uma base fundamental no sistema digestório da tainha. Embora durante a migração o consumo de alimento possa ser reduzido, sua eficiência alimentar em outros períodos do ano é notável. Seu intestino é excepcionalmente longo e convoluto, uma adaptação perfeita para extrair o máximo de nutrientes de uma dieta composta por detritos orgânicos e microalgas, que são fontes de energia de baixa qualidade. Essa capacidade de processar grandes volumes de material e absorver eficientemente os nutrientes é o que permite à tainha acumular as reservas energéticas cruciais para a migração. É um sistema que opera com uma economia notável, transformando o que para muitos seria lixo em combustível vital, demonstrando a engenhosidade da natureza em cada detalhe de sua concepção. A coreografia do cardume de tainhas em plena migração é um espetáculo que transcende a mera soma de seus indivíduos. É a manifestação de uma inteligência coletiva, um superorganismo aquático em movimento. Não se trata de milhões de peixes nadando aleatoriamente na mesma direção, mas de uma unidade pulsante, onde a informação flui de forma quase telepática. Cada tainha, em sua posição dentro da massa prateada, é um sensor vivo, captando as vibrações da água, os movimentos dos vizinhos mais próximos e reagindo em milissegundos. Essa capacidade de processar e transmitir sinais, muitas vezes através de sutis mudanças de velocidade ou direção de nado, permite que o cardume se mova como um bloco coeso, desviando de obstáculos invisíveis ou ajustando-se a novas correntes com uma sincronia impressionante. A decisão de virar, de acelerar ou de mergulhar não parte de um líder único, mas emerge da interação contínua entre os indivíduos, um consenso dinâmico que garante a coesão e a eficiência da jornada. O que aciona essa máquina de nado em massa?
A precisão do início da migração é fascinante e está intrinsecamente ligada a complexas interações ambientais que atuam como gatilhos comportamentais inquestionáveis. Não é um evento aleatório, mas um ponto de virada ditado por sinais que o oceano e o clima enviam. As tainhas respondem a uma combinação de fatores, sendo as mudanças na temperatura da água e a variação no fotoperíodo, a duração da luz do dia, os mais decisivos. À medida que as águas costeiras começam a esfriar com a chegada do inverno e os dias encurtam, uma cascata de respostas hormonais é desencadeada no corpo desses peixes. Essas alterações fisiológicas preparam-nas não apenas para a reprodução, mas também para a monumental exigência energética da migração. É como se um sinal universal, captado por cada fibra de seu ser, dissesse: é hora de ir. Essa sensibilidade aos mínimos caprichos da natureza é o que garante que a migração ocorra no momento ideal, maximizando as chances de sucesso reprodutivo em águas específicas e seguras. Durante essa jornada épica, o cardume de tainhas não apenas avança, mas também se defende com estratégias comportamentais notáveis. Imagine a cena: milhões de peixes, um banquete ambulante para predadores oportunistas. Golfinhos, aves marinhas e peixes maiores estão constantemente à espreita. Em vez de dispersar-se em pânico, o cardume muitas vezes se comprime, formando uma bola de isca densa, uma tática defensiva que, paradoxalmente, confunde o predador. A imensa quantidade de indivíduos em movimento caótico dificulta a mira e a seleção de uma única vítima. Além disso, a coordenação de saltos em massa, não apenas para se livrar de parasitas como em outros momentos, mas como uma manobra evasiva coordenada, pode desorientar predadores aéreos. A massa compacta do cardume também oferece uma barreira visual e de pressão, que pode dissuadir ataques, com cada peixe contribuindo para a segurança do coletivo através de sua simples presença e movimento sincronizado. A persistência do comportamento migratório da tainha é uma prova da força indomável do instinto. Mesmo diante de obstáculos imprevistos, a urgência de chegar aos locais de desova parece sobrepujar qualquer adversidade. Você já deve ter visto vídeos de tainhas saltando barreiras artificiais, como redes de pesca ou até mesmo pequenas cachoeiras em rios. Essa determinação não é um capricho, mas uma compulsão biológica. O programa genético que as impulsiona é tão forte que a necessidade de procriar se torna a prioridade máxima, superando o medo e o cansaço. Elas nadam contra correntezas poderosas, desviam de embarcações e se adaptam a águas com diferentes salinidades e temperaturas ao longo do percurso, sempre com o objetivo final em mente. É um comportamento que beira o heroísmo, uma manifestação pura da vontade de perpetuar a espécie, demonstrando que a vida, em sua essência, sempre encontra um caminho. Contrário à crença popular de que esses peixes exaustos morrem após a desova, a maioria das tainhas que completam a jornada reprodutiva, especialmente as fêmeas, empreende uma viagem de retorno, embora em menor número e com menos alarde. Após liberar seus milhões de ovos em águas oceânicas, os adultos, agora esgotados e visivelmente mais magros, iniciam o percurso de volta para as áreas costeiras e estuarinas, onde se alimentam e recuperam suas reservas energéticas. Esse retorno, muitas vezes menos documentado que a migração de subida, é um testemunho adicional de sua resiliência e da complexidade de seu ciclo de vida. Embora enfraquecidas e vulneráveis, essas nadadoras incansáveis, agora com sua missão primordial cumprida, buscam os ambientes ricos em alimento para se recuperar e se preparar para futuras migrações, perpetuando não apenas sua linhagem, mas também o próprio espetáculo da vida marinha. Ao tecer os fios dessa narrativa que nos levou às profundezas do oceano e à complexidade da vida costeira, começamos a vislumbrar um panorama muito mais vasto do que a simples imagem de um peixe em sua jornada. Cada detalhe da surpreendente arquitetura biológica, da fascinante coreografia coletiva e da força bruta do instinto não é um elemento isolado, mas uma peça intrinsecamente conectada a uma teia maior de existência. A partir de cada revelação sobre a incrível capacidade de navegação da tainha, sobre a resiliência de seu metabolismo ou sobre a coesão de seus movimentos em cardume,
emerge uma compreensão mais profunda do pulso vital que rege o planeta. O que se solidifica, ao contemplarmos essa saga anual, é a percepção de que a natureza opera em ciclos grandiosos, impulsionados por uma sabedoria que transcende a nossa compreensão imediata. A precisão quase milagrosa com que milhões de vidas se alinham a fatores ambientais sutis, sejam as nuances térmicas da água ou a alteração na duração dos dias, sublinha a interdependência de todos os elementos de um ecossistema. Não se trata apenas de peixes se movendo, é a própria respiração do oceano, um evento que pontua o tempo e o espaço marinhos, e que, em sua regularidade, nos lembra da ordem subjacente ao aparente caos da vida selvagem. Essa jornada, que é tanto uma prova de força individual quanto de inteligência coletiva, ressoa com as batidas de um relógio biológico que não falha, um cronômetro ancestral que dita o ritmo da vida e da morte em escalas imensas. A capacidade de um cardume de se transformar em um único organismo, reagindo em uníssono a ameaças e oportunidades, é um testemunho da sofisticação da comunicação não verbal, uma linguagem que se manifesta em cada salto, em cada virada coordenada. É uma lição sobre como a soma das partes pode transcender em muito o valor de cada elemento isolado, criando uma sinfonia de sobrevivência que ecoa através das águas. Refletindo sobre esta jornada até aqui, percebemos que o espetáculo da tainha transcende a mera observação de um fenômeno natural. Ele nos convida a considerar o papel fundamental que cada espécie, mesmo as mais comuns em nossa percepção, desempenha na manutenção do equilíbrio de um sistema vasto e interligado. A energia investida, a persistência inabalável diante de adversidades colossais e a própria urgência da reprodução, tudo isso aponta para um propósito maior que se desenrola no palco do oceano. É um lembrete vívido de que a vida, em suas formas mais aparentemente simples, pode carregar as mais complexas e essenciais mensagens sobre a interconexão e a continuidade. Assim, à medida que nos aproximamos do desfecho desta imersão, somos compelidos a olhar para além do peixe que conhecemos e a enxergar a força motriz que o impulsiona, um instinto tão arraigado que molda paisagens, influencia cadeias tróficas e, em sua essência, garante a perpetuação da vida. Essa percepção cumulativa de maravilha e interligação nos prepara para uma reflexão final, onde o extraordinário se revela no cotidiano e o familiar se transforma em um portal para o incompreensível, convidando-nos a reconsiderar nosso próprio lugar nesse intrincado balé da natureza. Ao nos despedirmos da épica jornada da tainha, somos levados a uma reflexão que transcende o espetáculo prateado de milhões de nadadoras. O que vimos não é apenas a história de um peixe e sua migração, mas um eco profundo da própria pulsação do planeta. Essa saga anual, impulsionada por um instinto tão antigo quanto o tempo, revela a sabedoria intrínseca da natureza, uma inteligência que opera sem palavras, sem planos conscientes, mas com uma precisão e uma determinação que nos deixam humildes. É a prova viva de que a vida, em suas formas mais aparentemente simples, pode carregar as mais complexas e essenciais mensagens sobre a interconexão e a continuidade. Cada fibra muscular da tainha, cada célula em seu corpo, cada comportamento orquestrado em cardume, é uma peça de um quebra-cabeça evolutivo, montado ao longo de milênios. Não há desperdício, não há acaso na dança entre o peixe e seu ambiente. A acumulação de gordura, a navegação guiada por sinais químicos e a capacidade de tolerar variações extremas de salinidade não são meras características, são adaptações primorosas que garantem a perpetuação da espécie contra todas as probabilidades. Essa engenharia biológica, invisível a olho nu, mas manifesta na resistência e na proliferação da tainha, é um lembrete eloquente de que a vida encontra, sim, um caminho, mesmo diante dos desafios mais monumentais. O que nos fascina na tainha é a urgência implacável de seu propósito. Elas não buscam conforto, não evitam o perigo. Elas se lançam ao desconhecido com uma convicção inabalável, movidas por um imperativo de desova que dita cada batida de cauda.
Essa determinação nos lembra de que, no reino natural, a existência é um ato contínuo de superação, onde a perpetuação da linhagem se sobrepõe a qualquer custo individual. É um testemunho da força indomável da vida, que se manifesta na resiliência e na adaptabilidade, garantindo que o ciclo vital se renove, ano após ano, com uma fidelidade que desafia a nossa própria compreensão da persistência. Ao observar a tainha, somos convidados a ver além do familiar, a reconhecer a maravilha oculta no cotidiano. Esse peixe, tão presente em nossa cultura e em nossas mesas, revela-se um embaixador de um mundo submarino vibrante e complexo, onde cada espécie desempenha um papel insubstituível. A migração da tainha não é apenas um evento biológico, é um pilar ecológico, um elo vital que alimenta predadores, enriquece ecossistemas e sustenta comunidades humanas. A sua saúde e a continuidade de sua jornada são, portanto, um termômetro da saúde de nossos oceanos e da nossa própria capacidade de coexistir com a natureza de forma sustentável. Que a história da tainha nos inspire a olhar para o mundo natural com olhos mais curiosos e corações mais abertos. Que cada salto prateado, cada cardume em movimento, nos lembre da intrincada teia da vida da qual somos parte inseparável. A verdadeira prática começa agora. Não apenas observar, mas proteger. Não apenas admirar, mas compreender a profunda sabedoria que guia milhões de nadadoras incansáveis. Que a epopeia da tainha nos impulsione a valorizar e salvaguardar a biodiversidade de nosso planeta, para que as gerações futuras também possam testemunhar e se maravilhar com a força primordial do instinto e a grandiosidade dos ciclos da vida. A tainha, em sua simplicidade e grandiosidade, é um convite eterno à contemplação e ao respeito pela vida em todas as suas manifestações.